Bem-vindo Siqueira fez uma crítica necessária à nova ministra do Turismo e eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que ele fez de hoje para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, tarefa difícil, tarefa inglória, tarefa que talvez não se resolva nos próximos 4 anos, tamanha a destruição deixada por Bolsonaro. Mas seja como for, estamos felizes, com alegrias, muitas alegrias. Mas, meus amigos, nem bem o governo Lula tinha tomado posse, sequer havia tomado posse, e a mídia da Casa Grande, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, já estavam batendo no governo, já estavam exigindo coerência, transparência, criticando atitudes do governo que nem havia tomado posse sequer. E o governo, às vezes, deixa rabo, porque não é fácil você criar uma administração de frente ampla, gigantesca. São 37 ministérios, são 10 partidos fazendo parte disso. Dentro de cada partido, uma multidão de oportunistas, criminosos, corruptos, né? Gente desse matiz, que tem voto, que quem vota neles é o povo, é o eleitorado, e que precisa ser contentado por ter apoiado a volta da democracia através de Lula. Eu imagino os palpos de aranha em que Lula se vê para nomear as pessoas de confiança. O próprio Flávio Dino, que é de total confiança minha, pisou na bola 2 vezes, nomeando pessoas que teve que desnomear depois porque não tinham nada a ver. Era como se faltasse assessoria para Flávio Dino, porque o governo está começando, gente. Persistir no erro, aí sim, a situação fica feia. Mas consertar o erro, o equívoco e o erro, tudo bem, faz parte de um novo Brasil que caminha. Mas a mídia não dá descanso. E vai escarafunchando aqui, escarafunchando ali, e agora vem com a denúncia de que a deputada Daniela Vaguinho, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, é ligada à milícia. O marido dela nomeou um miliciano condenado a 22 anos de cadeia por homicídio como secretário do município de Belford Roxo. E ela, por outro lado, diz que não tem nada a ver com isso, que não foi um ato dela, foi um ato do Poder Executivo. Só que o Poder Executivo é o marido dela. Ora, quando você nomeia... Tá vendo, gente? Essa é necessário. Bem-vindo é um militante comunista. Se tem uma pessoa que é coerente dentro da esquerda, é o nosso querido amigo Bem-vindo Siqueira. E ele já está no dia 3, 4 do governo Lula, já está fazendo aí uma crítica direta. Criticou o Flávio Dino no gabinete de transição, que é um grande quadro, e agora está criticando essa nova ministra do Lula. Vamos continuar vendo aqui. Um secretário na sua gestão significa que você tem uma certa intimidade, uma certa amizade. Significa, ao menos, que você recebe ele para almoçar em casa. E esta deputada, como dona de casa, casada com o Vaguinho, deve ter recebido esse miliciano para almoçar em casa, para conversar, atender telefone, conviver com o miliciano. Nós passamos anos denunciando Bolsonaro com ligações com miliciano. Isso tem que ser explicado. Não pode deixar essa brecha para a mídia da Casa Grande ou para a oposição ao governo. A gente não pode permitir que a nossa conquista democrática seja minada por situações espúrias. Ela, pessoalmente, não cometeu crime nenhum. Não cometeu crime nenhum. O sujeito rouba um pão e eu como o pão que ele roubou. Ele me dá o pão para comer. O criminoso é ele que roubou. Mas eu sou cúmplice, porque eu aceitei comer do pão. Esse seria o raciocínio básico. Agora a ministra está queimada para o resto da gestão. Eu mesmo não consigo olhar para a cara dela sem pensar, é miliciana, ou está ligada a miliciano. Mas por que isso? Porque a política, e sobretudo a política de frente ampla, exige que seja assim. O Rio de Janeiro é um estado dominado pela milícia e pelo tráfico, não tem para onde correr. O tal Vaguinho, marido da ministra, hoje é a grande força eleitoral do Rio de Janeiro. E pertence ao partido União Brasil, um partido que apoiou o impeachment de Dilma, um partido comandado pelo Bivar,
um partido que abriga oportunistas, fisiologistas, criminosos, entre gente honesta, claro. E aí essa senhora é nomeada para atender a União Brasil e para preencher a vaga antibolsonarista que o Vaguinho traz no Rio de Janeiro. Mas que vaga antibolsonarista se essa mulher apoiou o Bolsonaro? Se ela votou pelo impeachment de Dilma? Como é essa coisa? A gente não pode tentar tampar o sol com a peneira. Nós não somos exatamente chapa branca. Tudo que Lula fizer, tudo que o governo fizer tem meu apoio. Há um limite, a gente tem que estar vigilante. Porque Lula não tem para onde correr. Ele tem que governar. Ele tem que fazer alianças. Ele tem que atender as alianças políticas. Faz parte da política. Quando a gente olha as notícias, o desespero dos políticos, que outrora eram da oposição, por cargos, é uma coisa gigantesca. É cotovelada para todo lado. Fora os grandes nomes que merecem realmente ser nomeados, quando chega no segundo escalão é briga de foice. É todo mundo querendo pegar uma boquinha. Nada contra, faz parte da política. É isso que a gente tem que entender. E é com isso que a gente tem que conviver. Nós temos um país vazado pela corrupção desde os tempos coloniais. Desde o tempo das capitanias hereditárias. Um país com caráter escravagista, oportunista, criminoso. Um país passador de panos. E não vai ser, logo após uma eleição de um presidente democraticamente eleito, que se conserta isso. Mas é preciso estar vigilante. É preciso mostrar repulsa. Não faz sentido passar 4 anos acusando a família de miliciana e nomear uma ministra miliciana. Ela pode continuar no ministério, faz parte das alianças políticas, o que a gente pode fazer? Lula é que sabe. Lula é o líder. Lula é que toma as providências. As alianças são necessárias. Eu não estou lá dentro do Palácio do Planalto, eu não estou no governo para dizer se isso é bom, se isso é ruim. Eu não gosto. Eu me sinto constrangido de saber que temos uma ministra do Turismo, quando o turismo no Rio de Janeiro, sobretudo, foi denunciado como turismo sexual, de exploração de mulheres e de crianças, de menores, e ter uma mulher como ministra do Turismo, ligada, casada com o marido, prefeito de Belfort Roxo, onde a milícia domina, e que nomeou um miliciano condenado a 22 anos de prisão, que só foi libertado da cadeia por homicídio, por um jogo político onde, nomeado para a Secretaria de Transportes, ou coisa que vale no município de Belfort Roxo, a justiça permitiu que ele exercesse o cargo com tornozeleira mecânica. É bonito isso? É muito desagradável. No mais, continuo apoiando Lula, a democracia, a reconstrução nacional. Mas eu não podia deixar isso passar batido. Me constrange e me incomoda profundamente. Ela vai continuar ministra, mas cada vez que ela aparecer, a gente vai saber. Por causa da mídia burguesa, porque deu-se essa chance para a burguesia. Olha lá, a ministra miliciana. Falaram tanto dos milicianos, olha lá. E ela vem com a desculpa esfarrapada. Não fui eu que nomeei. Eu sou o poder legislativo, que nomeou foi o poder executivo. Só que o poder executivo é o marido dela, é o cara que dorme com ela, é o cara que ela recebe em casa, os amigos do marido dela, os apaniguados. É muito próxima essa relação. Enfim, eu não estou aqui para botar areia no governo Lula, pelo amor de Deus, ao contrário, estamos aqui para reforçar. Mas acho que vale uma crítica, acho que vale um pensamento, uma ponderação desta chamada frente ampla, tão ampla, que acaba cabendo criminosos por via travessa, próximos ao governo. E nós temos que conviver com isso. Ou não. Seja como for, na defesa da democracia, da reconstrução nacional, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande bem-vindo, Siqueira, simbolizando o que eu e o Carlito estávamos falando em lives anteriores, é importante fazer essa crítica.